Bom dia! Bom dia! Hoje iremos falar sobre o atentado de 11 de setembro e o bombardeamento de Hiroshima e Nagasaki. Todo mundo aqui sabe o que foi o atentado de 11 de setembro. Quem é mais velho lembra dos ataques que ocorreram e os mais novos com certeza já ouviram falar sobre esse tema. Esse atentado aconteceu há 15 anos e ainda é o maior atentado terrorista de todos os tempos, que deixou 3.000 mortos, 6.000 feridos e mais de bilhões de danos materiais. Muita gente não sabe os detalhes do ataque, como por exemplo, qual avião acertou qual torre, como foi todo o processo de atentado, e é isso que nosso correspondente vai falar hoje para você. Quando falamos do atentado, o primeiro nome que vem em sua cabeça é de Osama Bin Laden. Mas Osama não foi o pai da ideia. Quem bolou tudo isso foi um sujeito chamado Khalid Sheikh Mohammed. Esse cara nasceu no Paquistão e fez parte de vários ataques terroristas nos anos de 90. Em 95 ele bolou um plano muito gigantesco chamado Operação Bojinka. A ideia desse cara era explodir no dia 12 aviões comerciais que viajaram dos Estados Unidos até a Ásia. A ideia dele era deixar o planeta em completo colapso. Ele queria assassinar o Papa João Paulo II e colocou um jatinho cheio de explosivos na sede da CIA. Essa operação Bojica não deu certo e muitos terroristas que estavam no meio dessa operação acabaram sendo presos. Já em 1996, ele conheceu o Bin Laden, que tinha acabado de voltar do Afeganistão. Eles juntaram e o Mohammed teve a ideia de invadir os Estados Unidos. Bin Laden que bancou tudo e planejou totalmente o ataque 4, escolheu a dedo quem iria sequestrar os aviões e quem ia fazer o quê. Vocês devem estar se perguntando se os Estados Unidos sabia ou não sabia desse ataque. Então, sim, ele sabia, só que tem um porém. Eles não sabiam onde, quando e como ia acontecer os ataques. Isso porque em 1999 a CIA já tinha visto que a Al-Qaeda estava se mexendo demais, estava revolucionando muito membros para lá e para cá. O FBI já tinha várias pistas do que ia acontecer no ataque nos Estados Unidos, só que as pistas não levavam eles a lugar nenhum. Em toda essa confusão aconteceu dia 6 de agosto de 2001, que o presidente Bush recebeu um relatório dizendo que Bin Laden estava determinado a atacar os Estados Unidos. E aí chegou o 11 de setembro. O ataque envolveu o sequestro de 4 aviões, 2 da América Latina, o voo 011 e o 077, e dois do voo 175 e 1093. O mais estranho de tudo não foram os sequestros, e sim como tudo aconteceu. Os dois primeiros voos decolaram de Boston para Los Angeles. O voo 011 saiu às 7h55 da manhã e o voo 175 às 8h14. Às 8h20, o voo 77 decolou do aeroporto de Washington para o aeroporto de Los Angeles. E às 8h42, o voo 93 saiu de Nova York para São Francisco. Em menos de 30 minutos, os sequestradores já tinham tomado os 4 aviões. Que eram 4 voos separados e eles estavam fazendo o plano em cada avião. Então ninguém sabia o que estava acontecendo, se estava acontecendo alguma coisa. Eram 8h46 que o voo 11 sai de Nova York e vai direto para a Torre Norte do World Trade Center, numa velocidade de mais ou menos 800 km por hora. E quando o avião bateu, deu uma onda de choque que subiu e desceu a torre, destruindo o prédio inteiro. Logo nisso, os bombeiros da cidade começaram a correr para lá, porque no começo pensaram que era apenas um incêndio. Às 9h03, um voo 175 se chocou com a Torre Sul. Ou seja, tudo isso acabou sendo televisionado porque quando estavam filmando um lado, outro avião foi lançado. E aí a coisa ficou feia de verdade, quando o mundo inteiro estava assistindo os dois prédios sendo destruídos. E às 9h37, o voo 077 se chocou com a sede do Pentágono e foi nessa hora que o pânico explodiu de vez. Não só porque esse era o terceiro ataque em menos de uma hora, mas também porque eles não estavam atacando em um lugar qualquer. Os holofotes mudaram para Washington em menos de uma hora do primeiro impacto, e a Torre Sul não aguentou e desabou também. Sem contar que o mundo inteiro estava vendo aquela cena, e meia hora depois da Torre Sul desabar, a Torre Norte também desabou. A única coisa que deu errado nos planos dos terroristas foi o voo 093, porque os passageiros resolveram enfrentar os sequestradores do avião. E foi aí que o plano não seguiu como eles queriam. Esse avião acabou caindo na Pensilvânia. Só que o destino final desse avião era Washington.
e as pessoas acreditavam que o alvo seria a Casa Branca. Os ataques aconteceram e acabaram naquela manhã. Todo mundo estava em pânico em Nova York, Washington, Estados Unidos, do mundo inteiro. Teve gente que morreu e foi encontrado em apenas em 2013. Ou seja, 12 anos depois do acontecido, ainda tinham vários corpos sendo identificados pela perícia. Logo depois de tudo isso acontecer, as pessoas já tinham uma noção do que se estava passando por trás disso. Ainda mais na noite de 11 de setembro, onde George Bush chegou no seu diário e escreveu isso. Pearl Harbor, do século XXI. Aconteceu. Hoje nós achamos que foi Osama Bin Laden. E ele não estava errado, porque pouco tempo depois do atentado, o governo achou no aeroporto de Boston uma mala do egípcio Mohammed Atta, que seria o líder dos sequestradores. Dentro dessa mala existia documentos de todos os 19 sequestradores, e esses papéis também mostravam a ligação de todos esses caras com o grupo Al-Qaeda. Mohammed foi preso em 2003 e, como todo mundo sabe, Bin Laden morreu em 2011. E uma coisa que é fato é que esses atentados mudaram literalmente a história do mundo. Não só os Estados Unidos, como o mundo inteiro abriu o olho com essa história de terrorismo. Bomba de Hiroshima. A primeira bomba lançada em Hiroshima foi chamada Little Boy. Com 60 toneladas de urânio, a bomba que detonou a 576 metros acima da cidade. Ao cair, aos 43 segundos, o gatilho barométrico e o do tempo acionaram o mecanismo detonador. Um projétil de urânio foi disparado contra um alvo de urânio, iniciando uma reação em cadeia. E a matéria sólida começou a se desintegrar, liberando uma tremenda quantidade de energia. Após um silencioso clarão, ergueu-se um cogumelo de devastação de 9.000 metros de altura, provocando ventos de 640 a 970 km por hora, espalhando material radioativo numa espessa nuvem de poeira. A explosão provocou um calor de cerca de 5,5 milhões de graus Celsius, similar à temperatura do Sol. Prédios sumiram com a vegetação, transformando a cidade num deserto. Quase tudo fora desintegrado. Num raio de 2 quilômetros, a partir do centro da explosão, a destruição foi total. Consequências. Hiroshima tinha, na época, cerca de 330 mil habitantes e era uma das maiores cidades do Japão. O bombardeamento matou imediatamente 50 mil pessoas e feriu outras 80 mil. Cerca de 130 mil pessoas morreram depois. A bomba lançada é até hoje a arma que mais mortes provocou em pouco tempo. 221.893 mortos é o total das vítimas das bombas reconhecidas. A bomba também afetou seriamente a saúde de milhares de sobreviventes. A grande maioria das vítimas era formada pela população civil, a maioria das pessoas eram mulheres e crianças, já que a grande parte dos homens se encontrava lutando na guerra. Milhares de pessoas foram desintegradas e, em função da falta de cadáver, as mortes jamais foram confirmadas. Sabe-se que muitas pessoas sobreviveram por estarem em prédios à prova de terremotos. 90% da cidade foi arrastada pela bomba. A 8 km do epicentro, pessoas morreram a 10 km, sofreram cegueira temporária e a 12 km sofreram um grande impacto, sendo arremessadas no ar. Horas depois da explosão, uma chuva negra o céu de Hiroshima. A chuva estava coberta de radioatividade e cinzas da fumaça. Mas por causa da falta de informação, desespero e da desidratação, os sobreviventes tentavam beber água que caía. 4 dias depois da desgraça, em Hiroshima, começou a aparecer uma epidemia na cidade. O sangue das pessoas não coagulavam, mas sem glóbulos brancos há várias infecções. Manchas roxas apareciam nos corpos, tufos de cabelos caíam até a perda total. O último sinal que acontecia a morte é um mal que surgia novo e incurável, a necrose. Bomba de Nagasaki. Por consequência da persistência de japoneses que permaneceram na guerra, outra bomba foi lançada. No dia 9 de agosto de 1945, segunda bomba chamada Fat Man, constituída de plutônio, era destinada à cidade de Kokura. Com a péssima visualização e o excesso de nuvens, houve uma mudança no trajeto do avião. A bomba agora iria para Nagasaki, a cidade que possuía melhores condições. Ao chegar na cidade, o estado climático também estava ruim. Estavam se dirigindo ao local onde a bomba seria lançada,
mas, pela falta de combustível, tiveram de lançá-lo imediatamente, errando seu alvo e acertando um vale. Não houve tempestade de fogo, mas causou uma terrível destruição. Foi lançado pelo bombardeio B-29 chamado Boxcar. Consequências. Às 11h02, a Fat Man explodiu a 600 metros de altura para maximizar os danos causados. Edifícios foram destruídos, uma onda de calor incendiaram detritos e radiação varreu o solo a partir do ponto de detonação, causando a maior parte dos óbitos e destruições de 40% da cidade. Causas e consequências. A força dos Estados Unidos, antes de atacar a cidade, distribuía panfletos em Hiroshima como advertência. Durante décadas, o prefeito Hiroshima Tadatoshi Akiba escreveu cartas de protesto cada vez em que um teste nuclear era conduzido como um apelo para acabar com o uso das armas nucleares. A chama da paz em Hiroshima queima desde 1964 em honra das vítimas e será extinta somente quando todas as armas nucleares forem reduzidas do mundo e a Terra estiver livre das ameaças nucleares. Bom dia, até o próximo programa.